Boa tarde, terça-feira, 8 de julho, dia do coração brasileiro bater muito mais forte. O Brasil joga no Mineirão contra a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo. E a Assembleia, mesmo em recesso, não para. Deputados da CPI dos pedágios estudam documentos sobre concessões. Representantes das concessionárias vão ser ouvidos na semana que vem aqui na Assembleia. O Jornal da Assembleia está no ar. Deputados da CPI dos pedágios se reúnem no plenário Dom Pedro I para votar requerimentos sobre a atuação das concessionárias. As reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga se os valores das tarifas cobradas pelas concessionárias nas rodovias paulistas estão de acordo com os critérios de licitação e com a lei de concessões, continuam mesmo com o recesso parlamentar. O presidente da comissão, deputado Bruno Covas, do PSDB, explicou por que parte da reunião não pôde ser acompanhada pela imprensa. Nós aprovamos um requerimento que havia sido combinado na reunião passada, de transformar parte dessa reunião numa reunião secreta, para que os deputados, sem a presença da assessoria, sem a presença da população, sem a presença da imprensa, pudessem tomar conhecimento sobre um documento que tramita em segredo de justiça. Portanto, a gente não pode dar a devida publicidade que se dá a todas as reuniões que ocorrem nessa casa. Isso o próprio regimento interno prevê, traz essa possibilidade de às vezes transformar em reunião secreta. Os deputados tomaram conhecimento do teor dessa documentação, que vamos verificar a necessidade de, inclusive, colocar essa argumentação depois no relatório final, nas discussões que vão ser feitas aqui dentro. Agora, de qualquer forma, o trabalho da CPI prossegue e a gente pretende, já na próxima reunião, ouvir as concessionárias. Então, vamos convidar as concessionárias, aprovamos aqui esse requerimento, para que elas possam vir aqui trazer a documentação que entenderem necessária, trazerem, enfim, o seu depoimento, o seu testemunho, para poder ajudar ainda mais os trabalhos da CPI. Milhares de pessoas são esperadas para assistir ao Jogo do Brasil na Vila Madalena, um dos pontos de concentração mais tradicionais de torcedores brasileiros. O repórter Mauro Friesman já está lá. Boa tarde, Mauro. Já tem muita gente por aí? Me conta. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Viviane. Muita gente já chegando por aqui. Nós estamos na rua Morato Coelho, no coração da Vila Madalena. O bar aqui já está para ser aberto e já muitos torcedores já em fila, preparados para entrar. Olha só que coisa curiosa. Holandeses com bandeiras do Brasil vão torcer hoje pela seleção brasileira para que o Brasil enfrente, segundo eles, a Holanda na final. How much will be the game? Today? Today, how much will be the game? Brazil or Germany? For sure Germany will lose. And I think it will 2 points for Brazil and 0 for Germany. I hope. We hope so. 2-0. See. How much will be the game? Brazil and Germany? 2-0. 2-0. We have Germany is war. Holland. Germany is war. Dutch, Brazil 2, Germany 0. 2-0. How will you make the goals? We make the goals. Hulk, the one. En ja, dat weet ik wel. En Fred, 2-0. How will you make the goals? I hope with a head. It's spectacular. Não tem de cabeça. Então, aqui olha, o placar, a expectativa de 2-0 para o Brasil, gol do Fred, gol do Hulk, segundo o holandês. Também existem ingleses aqui na fila, vestindo a camisa da seleção brasileira, preparados para entrar no bar, já meio-dia, e as pessoas já começam a entrar para garantir os lugares. Às 5 horas da tarde tem Brasil e Alemanha, e nós vamos acompanhar todos os detalhes. Daqui a pouco a gente volta. Viviane. Obrigada, Mauro. E chegou o dia de decidir quem vai ser um dos finalistas da Copa do Mundo, Brasil ou Alemanha? E olha só, falando em futebol, eu fui acompanhar uma competição paralela entre vários países que acontece em São Paulo. Meninos e meninas, donde miras, preconceitos não te atiras, fortificando um sonho de unir América Latina, um sonho de unir América Latina. Esqueça essa história de padrão FIFA, aqui é padrão rua. No Largo da Batata, em São Paulo, começou uma outra Copa do Mundo, a do futebol calerreiro. A abertura teve toda a pompa, molecada orgulhosa com bandeira, alegria, sorrisos, bola no pé.
Só que este jogo aqui é aquele que rola nas esquinas, que não envolve dinheiro e que virou pedagogia, metodologia. Tudo começou lá pela década de 90, em Buenos Aires, na Argentina, quando este ex-jogador deu um toque de mestre, promover a inclusão de jovens em situação vulnerável. Nós queremos volver a essas raízes de este fútbol, ¿no? de este fútbol que recupera valores, de este fútbol que recupera integração cultural, essa é a nossa ideia. A ideia se espalhou pelo mundo. Para o Mundial no Brasil vieram delegações de 20 países. É isso mesmo. Eles chegam em delegações e não em times. O Brasil, por exemplo, participa com 3, 2 de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul. Todas pertencem a organizações que atuam em áreas pobres, como periferias e favelas. O futebol de rua, a diferença dele é que ele consiste em 3 tempos. O primeiro tempo a gente decide as regras, senta, decide todas as regras. O segundo tempo a gente vai, joga praticando as regras. E o terceiro tempo a gente decide, cumpriu aquela regra. Por exemplo, respeito. Você cumpriu o respeito, cumpriu, um ponto para você. É bem diferente, assim, tem várias questões, valores e coisas. No futebol normal a gente faz falta ali, não aprende nada, sai brigando, né, corintiano contra o paulista. Mas assim, no futebol de rua é bem tranquilo. A gente brigou ali na hora, já vai dia certo e volta pro jogo de novo. É uma lição. É uma lição de vida, é. E antes do futebol de rua, como é que era a tua vida? Só sabia xingar, brigar na rua e agora melhorou um pouco. Conheci novas pessoas, tô aqui hoje, já é um avanço enorme, né? Anteriormente éramos de la calle, ya que pandilla, mucho conflicto, gracias a la fundación va jugando. Hemos recapacitado, hemos cambiado para bien, no para mal y buscando la paz contra todos los países. Deixa eu ver se eu entendi que antes na rua tinha muito conflito quando você jogava, muita briga, é isso? E agora não, conversa. Sí, era mucho conflicto, los barrios, rua, favelas, mucho conflicto. No futebol de rua, a democracia ganha de goleada, viu? Isso porque antes mesmo da bola rolar, são os próprios jogadores quem definem as regras. Eles levam para o campo 3 valores fundamentais dessa modalidade: a participação, a cooperação e a solidariedade. Na prática, significa que o time que fizer mais gols pode não voltar para casa vitorioso, se tiver cometido mais faltas, por exemplo. É um futebol de organizações sociais, não é um futebol de clubes e não tem nenhum caráter comercial, muito pelo contrário, é totalmente sem fins lucrativos. É uma celebração do futebol como ferramenta socioeducativa para mediação de conflitos, formação de lideranças, desenvolvimento comunitário. Então, aqui para o Brasil é muito interessante receber um Mundial desse, porque aqui no Brasil a gente perde a oportunidade de usar o futebol como uma ferramenta de desenvolvimento social. Fica muita disputa, muitos interesses comerciais, e aí o futebol poderia estar aí unindo povos, como nós estamos fazendo aqui. Muitas das organizações que vêm aqui são organizações que atuaram com jovens que viviam nas ruas, que cometiam atos infracionais e que descobriram no futebol uma forma de sair dessa vida das drogas, do crime ou coisas do tipo, né? Eles conversam antes e depois também, porque até a decisão de quem venceu é tomada em grupo. Violência, como a que tirou o Neymar da Copa, aqui seria derrota na certa. Placar de 2-1, por exemplo, pode ser que o time que fez um gol ganhe. Por quê? Porque eles podem ter acordado entre eles que quem fez falta perde pontos. Então, se o time que fez um gol fizer menos falta, talvez ganhe. Ou então o gol feito pelo time que fez um apenas pode ter sido feito de forma colaborativa, ao passo que os outros 2 gols do time adversário foi feito individualmente. Quer uma outra aula de democracia? A mulherada aqui joga muito. Elas entram em campo de igual para igual. Eu aprendo que, acima de tudo, a gente tem que ser amigo e não pode brigar e nem nada. Tem que respeitar um ao outro. Somos todos iguales, pero le quieren dar un poco más de fuerza a las mujeres. Viste que los hombres quieren que sea solamente de ellos el fútbol. Bueno, entonces acá no. É uma modalidade que educa, faz bonito, não liga tanto pro placar e ganha de goleada na simpatia com os torcedores.
É uma regra diferente da outra, porque aqui é amador e o da Copa são profissional, entendeu? Eles recebem, aqui ninguém recebe nada. Jogam por paixão pelo futebol, entendeu? Agora na Copa rola muitos milhões. Então, imagine se todos esses moleques aqui estivessem ganhando alguma coisinha para estar fazendo, representando a sua nação, entendeu? É complicado. Mas é bacana, porque eles dão uma aula de respeito também, né? De cidadania. Existe o respeito porque é amador, entendeu? Porque um tem que se respeitar o outro, senão acaba saindo do limite e tem confusão, né? Então, para evitar confusão, um tem que se respeitar o outro. Eu acho que o futebol é uma maneira de organização dos povos, né? De uma parte de humanidade, certo? E que todo mundo respeite todo mundo, certo? Para quê? Que o mundo viva melhor, sem guerra, sem atrito. Eu acho que o futebol é gerado para essa forma, para esse fim, né? Como se juega en la calle, digo ole, ole, digo dale, dale. Meninos e meninas, donde miras, preconceitos. Vamos ver agora as imagens do trânsito. A gente vê aí a Avenida Moreira Guimarães, que fica na zona sul de São Paulo, e é o principal acesso ao aeroporto de Congonhas. O trânsito nos dois sentidos é intenso, mas está fluindo bem. Com certeza a maioria dos motoristas quer ir logo para casa ou para um barzinho para assistir ao Jogo do Brasil daqui a pouquinho. A terça-feira amanheceu chuvosa em São Paulo e faz frio. A máxima é de 18 graus. Em Campinas, chove fraco o dia inteiro. Os termômetros chegam a 21 graus. Em São José dos Campos também chove fraco a maior parte do dia. A máxima é de 20 graus. Em Sorocaba chove também o dia todo. A temperatura não passa dos 20 graus. E em Ribeirão Preto o sol aparece entre nuvens. Faz calor. Os termômetros marcam até 27 graus. Secretários municipais de turismo de São Paulo participam de cursos sobre capacitação e planejamento aqui na Assembleia. Veja os detalhes depois do intervalo. A gente volta já já. Você sabia que pesquisas mostram que cada pessoa produz 1,5 kg de lixo por dia? Para jogar limpo com as nossas cidades, não podemos jogar este lixo nas ruas. Quem atira papéis, embalagens e outros detritos no chão ajuda a entupir bueiros e bocas de lobo, provocando alagamentos em época de chuvas fortes. Isso também pode ocasionar a saída de ratos e outros animais do esgoto, facilitando a transmissão de doenças como a leptospirose. Procure sempre utilizar lixeiras nas ruas e nos ônibus. Não jogue sujo com a sua cidade. Lixo é sempre no lixo. TV Alesp, a TV da cidadania. Já vimos quantas mudanças o uniforme da seleção teve no passar dos anos, né? Mas agora você vai ver como era em 1953. Este é o de 54, quando surge a amarelinha. Olha só que beleza! Em 58, este foi o uniforme utilizado na final da Copa. Veja o uniforme, então, da Copa de 62. Na Copa de 74, o uniforme utilizado foi o número 2. Estranho, hein? Em 77, novo uniforme para a nossa seleção. Já em 2002, novos detalhes no uniforme na grande conquista do Penta.
Secretários municipais de turismo do estado de São Paulo participam de capacitação sobre políticas públicas e planejamento aqui na Assembleia. Hoje a capacitação da APRECESP, Associação de Prefeituras de Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, é sobre pesquisa aplicada ao turismo. Já estava nos planos da Secretaria de Turismo de Guaratinguetá fazer uma pesquisa de demanda em relação aos turistas da cidade e hoje a gente está aprendendo bastante aqui. A capacitação é destinada às estâncias turísticas, cidades que ao conquistarem esta condição recebem uma verba da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que em 2014 é de cerca de 300 milhões de reais. A partir deste mês de julho, outras 3 cidades passam a integrar o rol de estâncias turísticas do estado de São Paulo. Um projeto de lei de autoria do Executivo, votado aqui na Assembleia Legislativa, integra as cidades de Brotas, Olímpia e Guaratinguetá. Muito importante para a cidade, uma vez que o turismo, agora sendo um setor moderno da economia, o setor terciário, promete levar um desenvolvimento bastante grande para a cidade. Dentro do que está previsto, de acordo com os cálculos aí da Secretaria de Turismo do Estado, o Guaratinguetá pode receber entre 6 e 8 milhões de reais para investimento em infraestrutura. Então, bastante importante, bastante significativo para que a gente possa alavancar o turismo na nossa cidade. Com a inclusão das 3 cidades, o estado de São Paulo possui agora 70 estâncias turísticas. Todas elas participam da capacitação, que há 2 anos conta com o apoio da Assembleia Legislativa. O curso é de 8 meses e abrange políticas públicas e planejamento, como o do Plano Diretor Turístico. Esses planos diretores são feitos normalmente por empresas contratadas ou por comissões de especialistas, não só em turismo, mas em outras áreas, só que eles têm que ser contratados por esses gestores. E a nossa ideia em 2014 é permitir que eles entendam como essa contratação se dá, desde os aspectos formais, jurídicos, a atenção à Lei 8666, mas principalmente em o que solicitar de um plano diretor. Por quê? Historicamente, a maioria dos planos diretores de turismo são compêndios de informações sobre a cidade, que muito pobremente orientam o desenvolvimento e em 90% das vezes ficam engavetados. E a gente volta a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está na Vila Madalena, local escolhido por muita gente para torcer pelo Brasil hoje contra a Alemanha. Mauro, a possibilidade de chuva não vai atrapalhar a empolgação por aí não, né? Olha, Jorge, Viviane, não tem chuva que abale a empolgação aqui. Agora não está chovendo, mas se chover também, olha, nada vai acontecer, todo mundo está muito contente. A fila aqui é enorme, para a expectativa de um bar que já vai abrir. Eu encontrei aqui, ó, esse aqui é o Antônio, mexicano de Guadalajara. Ele já disse que aqui é o Dream Team, é o time dos sonhos, porque olha, tem mexicano, tem inglês, tem americano, tem irlandês, olha, tem tudo que é nacionalidade aqui. Antônio, placar para hoje. Perdão? Score, placar para hoje. 2-1, Brasil ganha. O Brasil ganha 2-1 da Alemanha. Quem vai fazer os gols? Hulk. Quem mais? Os dois gols do Hulk. Uhum. E por Alemanha, Müller. Não sei. E numa eventual final, você prefere uma final latina? Sim, latina. Prefiro que seja Brasil e Argentina, a final. E la gane Brasil, ex-campeão. Ok, obrigado. Where are you from? England? London, yeah. How much will be the game? Quanto vai ser o jogo? I hope it's 2-1 as well to Brazil, yeah. And I hope it's an Argentina-Brazil final, it would be good. 2-1 Brasil? Yes. Yeah. Final? Brazil, Argentina, and I think Brazil will win. I hope, anyway. Yeah. Todo mundo aqui torcendo para o Brasil, o inglês torcendo para o Brasil. Estados Unidos? United States? Sim. How much will be the game? 2-0 Brazil. 2-0. Brazil will win. Brazil. How will make the goals? David Luiz e Oscar. Olha, torcida para gols de Davi Luiz e Oscar. Germany? Yeah, I think it'll be Germany 3, Brazil 1. Germany are just a very strong team, and I think they'll win today. Essa aqui é a Ovelha Negra, né? No meio de todo mundo, só ele torcendo para a Alemanha. Placar, score? 2-1 Brazil. Brazil. E
Numa eventual final, Brasil-Argentina, Brasil e Holanda? Brazil and Argentina, yeah, South America, but Brazil, the best. Okay. How much will the game? 3-0 Brazil. How much will the game? 3-0? 2-1. 2-1? Brazil. 2-1. Ok, continuamos aqui no bairro da Vila Madalena, as pessoas chegando para os bares para acompanhar a partida de hoje entre Brasil e Alemanha. Viviane. Obrigada, Mauro. Vamos dar uma olhadinha em como está o trânsito de novo? Essas são imagens ao vivo da Radial Leste. Nesse primeiro plano, é o sentido bairro, as pessoas que estão indo mesmo para o sentido da Zona Leste. Olha, o trânsito está intenso nos dois sentidos, mas também está andando bem. O motorista não encontra, assim, tantas dificuldades. Veja agora como fica o tempo à tarde no interior e no litoral do estado. Em Santos não vai dar praia, chove o dia inteiro e a temperatura máxima não passa dos 20 graus. Em São José do Rio Preto, o sol eleva a temperatura para até 26 graus. Em Mogi das Cruzes, chove fraco a maior parte do dia e os termômetros não passam de 18 graus. E em Piracicaba também será uma tarde chuvosa e a temperatura máxima não passa dos 22 graus. A seguir, os médicos alertam: emoção demais na hora do jogo pode provocar problemas no coração. A gente volta já já, não sai daí. Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Faz parte da função do deputado apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e propostas de emenda à Constituição Estadual. Os parlamentares também avaliam projetos encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos. Nas diversas comissões técnicas da Casa, o deputado emite pareceres sobre propostas que exigem a manifestação do Poder Legislativo. Pode também propor a criação de CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. A paixão pelo futebol é uma das características do povo brasileiro. Torcedores fanáticos se emocionam a cada partida do time do coração. E essa emoção tende a aumentar nos Jogos da Copa do Mundo. Especialistas afirmam, no entanto, que é preciso cuidado com essa carga emocional. Estudos comprovam que a Copa do Mundo, e especialmente os Jogos da Seleção Brasileira, implicam em maior incidência de infarto agudo do miocárdio. Quando o seu time entra em campo, um pedaço de você entra junto. Se é o Brasil, então, aguenta coração. Mas cuidado! Muita emoção e excessos fazem mal à saúde, principalmente em épocas de Copa do Mundo. O coração tá a mil, né? Torcendo pro Brasil não tem jeito, né? Se for pros pênaltis, então, pior ainda. Antes a gente já tem que começar só no esquenta, só. O futebol por si só não causa infarto, mas pode ser um gatilho. Nesta Copa já foram 2 casos. Um torcedor de 64 anos morreu durante o jogo Argentina e Suíça. E outro de 69 anos faleceu durante o jogo do Brasil e Chile pelas 8ª de final.
Haja coração. Não, isso não é frase feita. Pesquisas mostram que em épocas de Copa do Mundo, pessoas podem infartar num número 2 vezes maior do que numa época comum. Há mais de uma década, médicos e estudiosos questionam a relação entre Copa do Mundo e infartos. Na Copa da Alemanha, por exemplo, houve aumento na procura por hospitais. Mais do dobro de pacientes apresentava sintomas de infarto. As síndromes coronarianas, principalmente o infarto, ele tem a característica de dor no peito, sudorese, mal-estar, indisposição, enfim, uma gama muito grande de sintomas, de sinais que a gente pode notar que um evento desse tipo possa estar nos acometendo. Importante aquelas pessoas que têm fatores de risco para esse tipo de evento, hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemias. Quando um torcedor está assistindo a um jogo, a descarga de adrenalina aumenta, o batimento cardíaco fica mais forte e a pressão sanguínea sobe. Para quem já apresenta riscos cardiovasculares, como hipertensão, colesterol, diabetes e sobrepeso, mais cuidado ainda. Água faz bem. Muito bem. Comidas leves, muita água e, claro, bom senso. Afinal, o que todo torcedor brasileiro quer nesta Copa é ver o Brasil campeão. E, de preferência, com o coração inteiro para comemorar até o final. E a gente volta a falar com o repórter Mauro Friesman, que está na Vila Madalena e acompanha a chegada do torcedor. Mauro, toda essa torcida muda a rotina do bairro? É isso aí, Jorge, Viviane. Rotina muito modificada aqui no bairro da Vila Madalena. Vocês acompanharam pelas nossas entrevistas anteriores essa união de povos nunca vista aqui, muitos estrangeiros de diversos países e não só alemães que estão hoje torcendo para o Brasil. Muitos outros torcedores de muitos outros países também torcendo pelo Brasil aqui nos bairros, aqui nos bares do bairro da Vila Madalena. Aqui o cruzamento da Rua Morato Coelho com Aspicuelta já está tudo interditado por aqui. Esse local faz parte do chamado quadrilátero, é um perímetro definido pela Companhia de Engenharia de Tráfego, que compreende 10 cruzamentos. Todos esses cruzamentos foram bloqueados ao trânsito, foram bloqueados aos motoristas, para que as pessoas tenham a possibilidade de caminhar entre os bares e os restaurantes aqui na Vila Madalena. A melhor maneira de chegar até aqui é o metrô mesmo, estação Vila Madalena, na linha verde do metrô. Hoje a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal, ampliou o rodízio municipal de veículos para os carros com placas finais 3 e 4. Começou às 6 da manhã e vai até às 8 horas da noite. E a movimentação começa a aumentar por aqui. Ainda é cedo, as pessoas começam a ocupar os primeiros lugares nos bares e nos restaurantes. As pessoas já querem chegar para garantir aí a presença nesses locais para a torcida de logo mais às 5 horas da tarde no jogo entre Brasil e Alemanha. Viviane. Obrigada, Mauro. Você falou do trânsito na Vila Madalena. Vamos dar uma olhadinha ao vivo agora, como é que está o trânsito na Avenida Paulista. Olha só, tá bem carregado, hein, nos dois sentidos. A gente sabe que muita gente já tá com pressa, né, de chegar em casa ou no restaurante, no barzinho onde vai assistir o jogo e ó, já tá carregado. Esse que é o coração financeiro de São Paulo. E os motoristas hoje precisam ficar atentos para essa garoa, né, essa chuva fininha que tá caindo, porque isso pode aumentar, né, os riscos de acidentes. A temperatura cai na maior parte do estado nesta terça-feira. Em Franca, os termômetros marcam a máxima de 24 graus. Em Bauru, chove fraco o dia inteiro. Os termômetros também chegam aos 24 graus. Em Limeira, a chuva não dá trégua. A temperatura máxima prevista é de 23 graus. E em Marília também chove o dia inteiro. Os termômetros também não passam dos 23 graus. O Jornal da Assembleia fica por aqui. A gente volta amanhã, feriado de 9 de julho, ao meio-dia. Parabéns à cidade de Santa Isabel, que faz aniversário hoje. Boa tarde e boa sorte para a nossa seleção.